Milton, gostaria de saber quais são as suas intenções, né? Você deixou de ser deputado durante um período, mas não abandonou a política e agora retorna. Como você retorna nesse momento com esse cenário? Acho que é absolutamente diferente. Me lembro quando você começou na política, tinha um pouco dessa tensão, né? Mas agora a gente está vivendo com um radicalismo maior. Como que você encara esse momento político e o que os eleitores da região podem esperar de você? Haroldo, todos conhecem a minha trajetória de prefeito de São Manuel, deputado estadual por 2 vezes, deputado federal por 5 vezes. E a eleição passada foi uma eleição bastante atípica, onde justamente nós tivemos, por conta de fake news, por conta de uma movimentação muito grande através das redes sociais, pessoas que se apresentavam dizendo coisas que talvez cativassem a pessoa naquele momento, mas pessoas que não tinham experiência e também não tinham vínculo. Então isso acabou sendo um ponto que atrapalhou os políticos que eram mais tradicionais, que é o meu caso. Então era para mudar tudo, para trocar tudo, que ia melhorar muito. E na verdade isso acabou não acontecendo. E eu vejo agora a população procurando experiência, porque eu vou para Brasília, não é para aprender. Eu conheço todos os caminhos das pedras lá. Eu fiquei 20 anos no Congresso Nacional. Não vou ficar 4 anos aprendendo a ser deputado. Além disso, é preciso que exista um vínculo, que exista comprometimento, relacionamento. Porque senão a população vota para um parlamentar que não tem vínculo, a população não consegue nem encontrar o parlamentar para entregar suas reivindicações. O prefeito, os vereadores, a comunidade, a sociedade civil não consegue acessar o deputado. Então eu venho com essas características. E venho também para fazer com que a gente continue o nosso trabalho. Eu sou o deputado que mais ajudou a Unesp. Sou o deputado que ajudou boas causas em Botucatu. Eu conquistei com duras penas, com muito sacrifício, os recursos para que o governo federal construísse o viaduto Joseíde Lara Carvalho, que liga o Jardim Paraíso e Jardim Cristina, que é uma obra sensacional e que modificou aquele lado da cidade. Eu fui lá outro dia gravar um vídeo, inclusive, junto com o prefeito Pardini, e nós vemos lá o que significou essa obra, uma obra importantíssima. E então nós estamos vindo com essas credenciais. Inclusive, eu fiz, vai ser divulgado, nós temos 5 metas, 5 pontos principais que falam de saúde, geração de emprego, programas sociais, educação, cultura e esporte, segurança e desenvolvimento. Então, a minha candidatura significa um resgate para a nossa região. Eu sei que a Unesp, prefeitos, municípios, e falo isso sem falsa modéstia, Haroldo, eles se ressentiram da minha ausência, porque é uma lacuna. E eu ajudava muito. Eventualmente, algum outro parlamentar ajuda, mas da forma que eu ajudava, não. Inclusive, para dar um exemplo, além do pronto-socorro da Unesp, que foi feito com recursos que eu arrumei, das construções que lá aconteceram, o aumento do teto, em 2017, está fazendo 5 anos isso, nós aumentamos o teto SUS em 6 milhões por ano, vezes 5, ou seja, a Unesp já recebeu 30 milhões a mais nesse período por causa desse aumento. Então, venho com essas características e acho que nós temos uma boa expectativa, nós ampliamos o nosso trabalho, eu acho que a coisa vai caminhar bem e o povo, na sua grande sabedoria, vai tomar a decisão. Milton Monte, no caso é inegável a sua história com o Hospital das Clínicas aqui da cidade de Botucatu desde o momento em que você era deputado estadual, mas vamos pensar na região, São Manuel, Jaú, a cidade de Avaré, o sul do estado de São Paulo também não merecem recursos. Tá certo que você vai me dizer aí que Botucatu atinge aí uma meta de 3 milhões de atendimentos, já abrange, mas a gente está notando, por exemplo, outro dia lá em Jaú a gente divulgou, o pessoal das Santas Casas estão desesperadas atrás de recursos. E é um problema também de Santa Casa. E aí a gente esbarra na questão do chamado teto SUS que você disse. Como deputado federal, qual é o compromisso que você assume, né, para a gente aumentar esse teto SUS, não só para Botucatu, mas para o Brasil? A gente está vendo aí, há pouco acabamos de divulgar que
que o presidente cortou mais de 13 tipos de medicamento da farmácia popular para jogar com dinheiro lá no fundo partidário, no fundo secreto. O que a gente pode esperar de você? Haroldo, a saúde sempre foi minha prioridade. Inclusive nesse plano de governo que eu apresentei, um resumo, existe o compromisso de aumentar o teto SUS. Nós temos que revigorar o programa de vacinação, porque ele, infelizmente, está comprometido. Nós éramos um país que tinha um plano nacional de vacinação, exemplo para o mundo inteiro. Nós temos que ter recursos para zerar a fila de cirurgia eletiva. Existe uma fila enorme de exames e cirurgias que precisam ser zeradas. Nós temos que ampliar as equipes de saúde da família. E você falou de Avaré e Jaú. Eu fui o deputado, tem um vídeo, inclusive, do provedor da Santa Casa. Eu fui o deputado que mais deu recursos para o hospital e a Santa Casa de Avaré. Tem um vídeo também do provedor da Santa Casa de Jaú. Eu sou o deputado que ajudei significativamente a Santa Casa de Jaú. Ajudo o Hospital Amaral Carvalho, Hospital do Câncer. Então, aquilo que você está dizendo não é dizer que apenas Botucatu e a Unesp consegue atender tudo. Não consegue. Até porque se a gente der recurso para Jaú, der recurso para Avaré, der recurso para Bauru, nós vamos tirar a pressão de cima da Unesp. Então, é importante ajudar todos os equipamentos de saúde, todas as santas casas e hospitais regionais que temos na região. Em termos de regionalização, falando na saúde, que é uma área que você gosta e domina, Milton, nós temos uma proposta já criada, né, de regional de saúde Botucatu, Avaré e regional administrativa para a cidade. Me lembro que também é uma das suas pautas nesses mais de 20 anos de vida política sua. Essa é uma pauta, Haroldo. Porque aí já atinge as elites da cidade e as classes políticas. Né? Veja, essa é uma pauta desde o tempo do governador Montoro, desde quando eu fui prefeito. E o governador Montoro fez isso, descentralizou. Você se lembra que nós tínhamos o escritório regional aqui de Botucatu? E eram vários escritórios regionais. O escritório regional e o ERSA. E o ERSA que é o também, SUS hoje. Que é o SUS. E houve uma mudança de paradigma. Houve uma centralização, não total, mas houve uma diminuição das representações regionais. E eu sou contra isso. Eu sou municipalista, porque acho que as coisas têm que acontecer no município. Se o município tiver dinheiro para dar habitação popular, para dar segurança, para dar boa educação, para dar saneamento básico, para dar assistência social, para dar saúde, nós vamos ter resolvido o problema do Brasil todo. Então, eu sou favorável a essa regional da saúde e que nós tenhamos também uma sede administrativa. Nós temos que descentralizar. Concentrar não é uma boa opção. Muito se fala de custo Brasil, nós temos mais 6 minutos, custo Brasil, e as questões relacionadas ao emprego também passam por aí. Muitos impostos, muitas taxas, muitos desvios e etc. Na área de desenvolvimento econômico, Milton, você tem alguma ideia para ajudar a alavancar o desenvolvimento? Se bem que nós estamos numa região que o governo do estado investiu bastante, atraiu indústria, Lençóis Paulista com um projeto bilionário da Bracel, aqui em Botucatu, a fábrica nova da Dexo. Eu não sei se em outras regiões tem outros investimentos, mas a gente está vendo isso aí e gerando problema. Traz uma empresa, leva a gente, habitação, infraestrutura, saneamento, abastecimento, escola, por saúde, tudo isso. Qual é a ideia para ajudar a desenvolver, não só na região, mas no Brasil? Eu tenho 2 tópicos aqui, geração de emprego, segurança e desenvolvimento. Eu vou juntar isso. Emprego. Eu quero instituir, vou brigar por isso, nós temos que instituir um programa do primeiro emprego que seja robusto e que seja eficiente. Aqueles egressos do ensino médio, egresso do ensino técnico, egresso do ensino superior, precisam ser contratados pelas empresas. E a empresa só vai contratar se ela tiver um incentivo fiscal. Nós não podemos precarizar a relação de trabalho. Mas a empresa precisa pagar menos imposto para que contrate esse jovem. Porque é aquela história, Haroldo. Você vai procurar emprego, a primeira pergunta, você tem experiência? Mas como é que você vai ter experiência se você nunca teve emprego? Então, é uma meta fazer um programa realmente eficiente para que essa juventude tenha novas oportunidades. Nós temos que reduzir a carga tributária. Esse país não consegue ter empreendedores com essa carga tributária. Nós precisamos fazer com que a mão de obra seja retreinada, reconfigurada, porque nós estamos vivendo momentos de atualização tecnológica.
Então é preciso treinar novamente as pessoas, recolocar as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho. Nós precisamos também fazer com que haja financiamento subsidiado, sim, para o micro e pequeno empresário. Não temos o financiamento subsidiado por agronegócio? Por que não financiar o micro e o pequeno? Porque o micro e o pequeno proporcionalmente dão mais empregos do que os grandes empreendimentos. E nós temos também que ter programas no governo para a geração de energia limpa. Nós não podemos hoje descuidar do meio ambiente. Nós não podemos deixar com que a gente venha a trazer dificuldades para as próximas gerações. Na minha chácara, em São Manuel, eu coloquei lá fotovoltaica, mas fiz por minha conta. O governo tinha que ter um incentivo para mais pessoas realizarem a geração de energia limpa em suas propriedades, ou fazer pequenas usinas de geração, porque esse é o caminho. Nós temos que ter desenvolvimento, crescimento, mas tem que ser sustentável. Nós estamos aqui conversando com Milton Monte, que é candidato a deputado federal, número 5599. Milton Monte, você tocou num assunto, nós temos 3 minutos, talvez dê tempo, ou a gente continue depois do comercial. A gente está falando de emprego e empregabilidade. Tem muita gente, de fato, desempregada, com condições de trabalhar, mas não tem a habilitação para tocar o equipamento. Por exemplo, na nossa região vamos ter uma indústria 4.0, vai ter no máximo 300 pessoas produzindo cargas, toneladas de madeira, etc. Deve ser a mesma coisa que tem lá em Lençóis Paulista. O setor produtivo de Botucatu também vive isso. Mas as plataformas de produção dessa mão de obra mudaram. Antigamente, com um torno normal... Foi justamente o que eu disse Não, aí eu entro na questão do Sistema S. SES, SEBRAE, SENAC, etc. Não é um aumento de aumentar a capacidade de atendimento dessas instituições, das FATECs e colégios técnicos? Sem dúvida. Nós temos que ter uma visão da realidade que vivemos. E é bom que a gente esteja se desenvolvendo, que a tecnologia está sendo agregada. Eu tenho no desenvolvimento um programa da Cidade do Futuro. Nós temos que ter tecnologia, inclusive na gestão municipal. Nós temos que profissionalizar de forma a informatizar a gestão, de forma a oferecer internet grátis para toda a população, especialmente nas praças de concentração das pessoas. Nós temos que ter reciclagem e formação de mão de obras para adaptar o trabalhador. Não tem outra forma. Porque a evolução está acontecendo. Nós vivemos num mundo globalizado. Se nós ficarmos para trás, nós não vamos conseguir competir com o mundo. Nós precisamos agregar tecnologia. E agregar tecnologia significa ter que rever a questão da formação profissional, das rotinas de trabalho dos trabalhadores que nós temos. Nós temos que reciclar essa mão de obra, treinar essa mão de obra para a realidade atual. Então, mas aí entra o esquema de que o Sistema S, o Sistema S, inclusive, é um sistema que tem recurso. Mas tem muito recurso. Estão tirando para pôr em outras Tem muito coisas, recurso. Né? Então, acho que o Sistema S também ele tem uma gestão privada, própria, mas é claro que nós temos que incentivar para que ele também tenha essa visão, a visão de olhar para o futuro, de fazer com que os cursos oferecidos, o treinamento oferecido, seja com essa característica de treinar a mão de obra para as indústrias, como você disse, 4.0. Milton, antes do comercial a gente estava falando de investimento em educação e infraestrutura, né? E a gente não pode falar de desenvolvimento, aliás, as nações que mais se desenvolveram focaram especialmente a questão relacionada à educação para o trabalho e a educação para a vida, né? Aqui nesse país a gente está vendo cada dia mais recursos de universidades sendo cortadas, cursos de formação de tecnólogos enfrentando problemas, os institutos federais enfrentando problemas. Você tem alguma proposta nesse caminho para fortalecer a nossa região? E eu sempre falo, Milton, lá atrás, quando você era do MDB, a gente falava da região sul, Vale da Fome. É necessário investir em formação, em conhecimento nessa região. Você tem alguma ideia, alguma proposta para esse setor e essa região? Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver sem investir maciçamente na educação. Não dá para se dizer em investimento em educação
sem melhorar o salário dos professores. Mais até do que você ter uma grande sala com equipamento, não equipamentos didáticos, né? Mas você tem lá ar-condicionado, ótimo, sensacional. Mas se você tiver o professor bem formado e bem remunerado, a gente começa a mudar essa realidade. Nós temos que fazer o movimento inverso. Nós temos que apoiar as escolas técnicas. Nós temos que apoiar as universidades. Eu, por exemplo, destinei recursos aqui para a construção do prédio da Faculdade de Enfermagem da Unesp. Aí não tem nada a ver com o hospital. É a questão de ensino, de pesquisa, de ciência. E nós temos que ter apoio para a educação. Nós temos que ter um ensino fundamental que possa entregar à sociedade aquele aluno que vá para o ensino médio, ou às vezes acaba indo para o mercado de trabalho, com condições mínimas de formação. Nós temos hoje aquilo que se chama como é que é funcional? A pessoa é o analfabeto funcional. Ele não consegue interpretar um texto, ele não consegue fazer uma conta simples de matemática. Não consegue ler o que está escrito. Não consegue interpretar e ler o que está escrito. Isso, exato. Né? Então, isso é muito grave. Lá atrás, e eu não sou favorável a isso, sou contra, eu não sou especialista na educação, mas eu tenho ideia das coisas. Aquela progressão automática, não achei que foi uma coisa boa. Eu me lembro, Haroldo, eu fazia o ensino, o meu tempo era ginásio, né? Depois era colégio. E eu também. Eu estudava e eu me lembro que eu gostava de estudar de manhã. Então, se eu tinha uma prova às 7 horas da manhã, eu acordava às 3 da manhã e estudava das 3 até a hora de ir para a escola. Ah, você era CDF? Era CDF. Sempre fui de boas notas, as melhores notas da escola. Sim. Né? E estudava, porque eu sabia que eu tinha a prova e eu tinha que me preparar. Hoje, com essa questão da progressão automática, o aluno não se preocupa. Se ele estudar, se ele tirar nota ou não tirar nota, ele vai passar. Então, eu acho que nós temos que rever. Nós temos também que mudar a questão da escola que é feita ainda com giz. Nós estamos falando que a tecnologia se aplica hoje para os processos industriais, ela se aplica ainda muito mais para a educação. Nós temos que ter uma forma diferente de fazer com que a educação chegue aos alunos. Muito mais no sentido de motivar o aluno a ser curioso, a ir tentar conhecer as informações, e nós temos tecnologia para isso. A internet é um campo imenso, não precisa ter a Barça em casa, como nós tínhamos naquela época nós. Tinha que comprar enciclopédia, os pais lá se sacrificavam de pagar um tanto por mês para a gente ter lá o lugar onde pesquisar. Hoje não, você, na internet e no Google você pesquisa. Mas é preciso mudar essa plataforma. A forma de fazer com que a educação motive os alunos a se interessar pelo assunto, a pesquisar o assunto, e com isso eles vão aprender muito mais. Então, se a gente pretende um país melhor, a gente precisa fazer isso. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, aí é uma questão que eu defendo, é uma questão política. Nós temos grandes estruturas no Ministério da Educação. Nós temos lá o FNDE, nós temos outras estruturas, e nós também sabemos que a educação é feita no dia a dia, ela é gerida e executada pelos municípios e parcialmente pelo Estado. Não tem sentido nós termos lá 20 mil funcionários no FNDE para distribuir o ônibus escolar. Nós temos que dar recurso para o município fazer isso. Ou o governo federal distribuir creche. Eu sei que é uma moeda de troca política, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos pegar esse recurso que está sendo gasto na gestão e gastar na atividade fim, que é melhorar o salário de professores e melhorar a educação. Botucatu, região, tem uma força muito grande do servidor público, do terceiro setor, né? Aqui em Botucatu, se a gente for considerar os empregados da Unesp, os empregados da saúde, os empregados do Estado na área de educação, uma quantidade muito grande. E a gente vive vendo dificuldades dos trabalhadores desse setor público em relação aos seus salários, seus vencimentos. Vocês, deputados, são constantemente cobrados pelas entidades. Considerando, então, que boa parte, aliás, a matriz produtiva de Botucatu é saúde, é o servidor público, é essa mão de obra, é esse talento,
Você tem alguma ideia para melhorar essas relações entre o empregado do Estado com o patrão Estado? Haroldo, nós temos que prestigiar os funcionários públicos dessas áreas, saúde, educação, que sejam funcionários da atividade meio. Aliás, da atividade fim. Quem está na ponta. Porque senão as pessoas vão pegar um recorte daquilo que eu disse aqui. O Miltinho quer demitir os funcionários. Não. Eu acho que nós precisamos mudar o sistema de ter muita gente em Brasília. Brasília precisa enxugar. Brasília. Aqui não. Aqui nós temos que melhorar. Aqueles que estão na ponta, os professores que estão na linha de frente, as pessoas da saúde que estão na linha de frente, elas precisam do apoio e precisam de bons salários, porque senão nós não vamos ter um serviço público de qualidade. Embora você disse que nós tenhamos um grande número de funcionários, mas eu posso dizer para você, com toda certeza, ainda há déficit de pessoas, ainda há necessidade de mais gente, tendo em vista o volume de serviço. Veja o Hospital das Clínicas, por exemplo. É muita gente que depende, que utiliza o hospital, e a gente precisa prestigiar essas pessoas. Nós temos que racionalizar as coisas. E quando eu fiz esse exemplo, é no sentido de fazer com que as coisas possam ser descentralizadas. Aí nós voltamos lá à conversa inicial. Municipalismo, prestigiar o município, deixar o município realizar, dar recursos para o município realizar, mas o município pode realizar melhor. Você aqui, através da Clube, está verificando, as entidades assistenciais, a sociedade civil, os sindicatos, a Câmara de Vereadores, enfim, todo mundo está observando. É mais fácil acontecendo aqui, é mais vigiado e é mais cobrado do que você ter que apertar a campainha do presidente da República ou apertar a campainha do governador. Mas a campainha do vereador, do prefeito, tenho certeza que a população consegue apertar. Essa não para nunca, né? Então, existe esse compromisso de melhorar as condições e estabelecer regras. Pelo que eu entendi, é diminuir o tamanho e o custo de Brasília e aumentar a assistência e serviços do Estado na cidade. Dos estados e dos municípios. Diminuir o custo de Brasília. Esse precisa ser diminuído. Falando em diminuir custo, você trouxe algumas conquistas. Você já citou aí o viaduto Joseí de Lara Carvalho, que foi uma obra que começou num governo e terminou no outro. Foi muito difícil, como você disse. Além disso, lá na região de Avaré, você também resolveu um problema envolvendo a ferrovia. Vamos falar de ferrovia. A gente precisa fazer alavancar. Quanto, São Manuel? Aliás, a ferrovia só chegou aqui à nossa região, no extremo do interior de São Paulo, pela produtividade de café de Jaú, de Botucatu, de São Manuel, etc. Sem dúvida. Hoje em dia... A ferrovia foi o principal transporte da produção de café da região. Hoje em dia a gente tem esse tipo de serviço, mas não serve ao transporte, quanto que na Europa a gente viu, na crise da Ucrânia, quanta gente saiu do país usando trem. Não está na hora da gente começar a forçar as concessionárias a terem o transporte de passageiros e não só de carga no sistema? Na nossa região, nós temos ainda o trem de bitola métrica. O que é isso? É 1 metro. É a bitola mais curta. É o trem de... Acho que só no Brasil tem esse tipo de... Não, aqui é na nossa região. Se você pegar a Alta Paulista, que é o trem que passa em Bauru, que passa em Jaú e que vai para Campinas, aí é bitola larga. Então, nós temos... Por conta de muitos anos sem investimento, nós temos um investimento muito grande a ser feito. Então, se nós formos pensar em termos o trem de passageiro, que é uma boa opção para grandes centros, isso foi pensado para ligação ali na Grande São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, Baixada Santista. Nós temos que fazer muitos investimentos. E aqui, com a bitola métrica, nós não teríamos condições de fazer isso hoje. Nós temos que trocar toda a via férrea, a própria via, para que depois a gente pense em fazer esse transporte de passageiro. Mas é uma realidade que acontece em todos os países do mundo. Nós investimos ao longo dos anos no modal rodoviário, e isso não é de 10 anos, de 20, é de 50 anos, desde a vinda das montadoras para o Brasil. Nós investimos muito em rodovia e deixamos as ferrovias de lado. E para um país como o nosso,
É preciso fazer com que tenhamos investimento em ferrovia. A média, vamos dizer, adequada para transporte através de rodovia, transporte de carga, varia de 500 a 800 quilômetros. Hoje, um caminhão sai daqui e vai para Belém do Pará, anda 3.000, 4.000 quilômetros. Isso não é producente. Quando você passa de 500 quilômetros, 800 quilômetros, você devia utilizar a ferrovia. Na área social, nós temos ainda 3 minutos e 17 segundos, Milton. Na área social, investimento, a região nossa, Campinas, tem muito já, a pirâmide social está mudando, nascendo pouca gente e estamos envelhecendo muito. E isso vai exigir demanda do sistema público, de atendimento de saúde, creches para idosos, transporte, etc. Um deputado federal pode contribuir com essa adequação e qualidade de vida para as pessoas mais idosas? Haroldo, está aqui no nosso programa. Ah, é? Está aqui. Então eu estou levantando muita bola para você. Mas que eu estou focando as coisas importantes. Veja, nós temos hoje uma realidade triste. Muita gente está passando fome. Nós temos que criar um programa emergencial para resolver a vida das pessoas. Muitas pessoas não se dão conta do que é isso. Não convivem nas periferias. A situação é grave, é muito grave. Nós temos também que apoiar, como você disse, as entidades, a PAI, como nós apoiamos a PAI de Botucatu, como nós apoiamos o asilo, apoiamos creches, e nós temos que cuidar da inclusão em todos os sentidos, da inclusão das pessoas que estão segregadas hoje. Às vezes, você tem, por exemplo, o espectro autista. Às vezes a escola rejeita o aluno, rejeita alunos que têm algum tipo de dificuldade, rejeita no que diz respeito a questões sexuais, a questão de raça, a questão de religião. Então, quando você fala da questão social, nós temos que começar pela inclusão. A inclusão é aquilo... Eu sou católico, apostólico romano. É aquilo que Jesus nos ensinou, de amar as pessoas, de aceitar as pessoas como elas são, de estender a mão às pessoas, não discriminar as pessoas. E parece que as coisas estão se acirrando, isso está piorando. Ao invés de estarmos evoluindo, isso está piorando. Então, isso não é cristão, isso não é de Deus. Nós temos que mudar essa realidade e isso se faz através dos programas sociais. Milton, nós temos mais 1 minuto. Você gostaria de tocar em qual assunto para a gente se despedir aqui? Muito obrigado pela atenção aqui ao jornalismo da Clube. Primeiro eu quero agradecer a Haroldo, você, também o Lunardi, a diretoria da Clube, todos os colaboradores, Osmar, enfim, todo mundo. Só tem São Manuelense aqui. Mas dizer o seguinte, eu quero, com toda humildade, quero pedir o voto do eleitor botucatuense, do irmão botucatuense. Nós somos aqui uma grande família hoje. Eu tenho serviços prestados, eu sou o deputado que mais ajudou Botucatu nesses últimos anos. E eu quero, com toda humildade, pedir a vocês o voto, para que a gente volte a Brasília, para que a gente continue fazendo tudo o que a gente fez ao longo desses anos. Eu já fiz, eu sei fazer, e pode ter certeza, vou fazer ainda muito mais. O primeiro voto da urna é para deputado federal, Milton Monte, 5599. E pode ter certeza, vamos trabalhar muito por Botucatu e toda a região.